Será que eu uso esta ou estas? Qual das velas é que eu posso utilizar nos meus rituais, nos meus feitiços? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Diana, a vossa bruxa solitária favorita ou não, e nós hoje vamos falar sim sobre as nossas queridas velas que nós usamos nos nossos rituais, nos nossos feitiços. Então eu trouxe aqui estas que vocês já viram e tenho aqui mais umas poucas, não é? Calma, para vocês verem as cores que podemos utilizar. Ainda temos aqui esta também. Mas vamos lá. Como é que nós sabemos qual é a melhor vela para utilizar nos nossos rituais? Então, não existe uma melhor vela, existe a intenção, a finalidade. E esse é o primeiro ponto que tens de ter aqui em atenção. Qual é a finalidade do teu ritual? Qual é a tua finalidade? O que é que tu queres fazer? Vamos supor que tu queres fazer aqui, que é apenas e tão somente uma vela para decoração. Vai ser um tipo de vela. Não vai ter nada de extraordinário, vai ser só para decorar. Vamos supor que tu queres dar aqui um cheirinho à casa. Vai ser uma vela que tenha um cheirinho, portanto, com a intenção de criar cheirinho aqui para a tua casa. Mas vamos supor que tu queres fazer um ritual de prosperidade. Vamos supor que tu queres trabalhar aí a tua parte próspera, não é? A tua parte mais abundante de fartura, que não está somente ligado com dinheiro, não é? Prosperidade e fartura, abundância é de tudo, não é? De amizades, enfim, de tudo. Vamos supor que tu queres fazer esse ritual. Que velas então tu poderias utilizar nesse ritual? Entendes? Então, a finalidade aqui é muito importante para saber qual é a vela que tu vais utilizar. Que tipo de vela que tu vais utilizar. Vamos supor que tu queres devolver alguma coisa que te mandaram para ti. Ou seja, tu queres devolver uma demanda. Vamos supor. Vais utilizar uma vela de volteio. Entendes? Então, é importante tu saberes para que é que tu queres utilizar essa vela. Qual é a finalidade dessa vela. Tá? Essa é a primeira coisa. E eu sempre vos tento passar aqui informação de fundamentos, sem propriamente ter uma religião ou um dogma. Porquê? Porque é muito mais fácil, na minha visão, não é? É muito mais fácil que vocês, que quando nós precisamos de criar alguma ritualística, nós saibamos o fundamento. Ok, eu vou utilizar este material desta forma assim, porque tem este fundamento aqui, porque é por isto, do que propriamente estarmos a copiar um feitiço que nós vimos num livro ou porque vimos no TikTok ou aqui no YouTube. Então eu acho muito mais, não é sério, mas é muito mais fidedigno quando nós sabemos os fundamentos. Então, e é por isso que eu procuro não passar tantas feitiços por aqui, porque o meu fundamento pode não se adequar ao teu fundamento. E presta atenção sempre quando tu vês alguém a passar um feitiço e que normalmente não te vai passar o fundamento. Não, nem é por mal, é porque os próprios vídeos, não é? A própria estrutura aqui das redes sociais não permite muito isso. Então procura sempre saber, podes te inspirar para tirar ideias desse ritual, desse feitiço, mas procura sempre adaptar à tua realidade, à tua prática espiritual. Então, o primeiro passo é descobrir e saberes qual é a finalidade, qual é a tua intenção com essa vela, com esse ritual. Para que é que tu queres? É somente para pedir ajuda ao teu anjo da guarda? É somente para pedir ajuda para uma pessoa, um ente querido? Entendes? Pronto. A segunda coisa que tu precisas de ter em consideração é o sistema de cores. Has de reparar que nós não temos só velas brancas, nem só velas pretas, nem só velas roxas. Nós temos uma imensidão, hoje em dia nós temos uma imensidão de velas, de cores, de formatos, de feitios. Então, vamos falar aqui primeiramente sobre as cores das velas. Eu não vou especificar, talvez, que é assim ou que é assado, porque eu tenho um sistema de cores que é meu, portanto, podes ir pela cromoterapia, podes ir, depois, cada prática espiritual vai conectar e associar uma cor a uma coisa, e, por exemplo, determinados lugares do mundo vão considerar uma cor para uma coisa que nós não consideraríamos. Vou-vos dar o exemplo da vela verde. A vela verde aqui, pelo menos para mim, não é? Ela funciona muito mais como, talvez, fertilidade. Talvez para manifestar, materializar. Enquanto, por exemplo, se nós formos para os Estados Unidos, o norte, não é? Ali dos Estados Unidos, vão utilizar, os Estados Unidos em si, não é? Vão utilizar o verde para prosperidade, enquanto que eu utilizo o amarelo para prosperidade, o amarelo ou o dourado para prosperidade. Então faz sentido que tu olhes à tua volta e que utilizes o sistema de cores que mais se adequa à tua vida. Então talvez, lembrando também que há sistemas de cores que vão trazer sempre a dualidade.
ok? Então, por exemplo, há quem diga que, ao mesmo tempo que o amarelo vai trazer jovialidade, vitalidade, alegria, também pode significar a fome. Estão a perceber? Mas nós trabalhamos o amarelo para a prosperidade, para termos fartura e abundância. Então, o amarelo também fala de escassez. Estão a perceber a coisa? Então, é necessário nós percebermos que tipo de sistema de cores faz sentido na nossa prática, ok? Pronto. Depois disto nós vamos falar sobre o formato das velas. Formato das velas. É assim, eu gosto, depois talvez eu faça um vídeo específico só para falar das cores, ok? De o que é que cada cor associa-se eu vou dizer pela magia natural, não, pela minha visão, não é? Pronto, mas pela magia natural. Vou-vos talvez fazer um vídeo só sobre isso. Mas, entretanto, formatos das velas. Vai depender também do tipo de ritual que tu estejas a fazer. Então, vamos supor, tu queres só simplesmente acender uma vela para o teu anjo da guarda, que normalmente é como uma vela branca, não é normalmente, mas cega-te sempre a intuição, não é? É o que eu digo. Vamos supor, queres acender uma vela para o teu anjo da guarda. É mais normal ou é mais certo, não é? Tu vais utilizar uma vela deste género. Se quiseres utilizar, por exemplo, uma vela para estar 7 dias acesa, tu vais utilizar uma vela de 7 dias. Que podes utilizar aquelas velas de cemitério, né? Para estar 7 dias acesa. Se quiseres, por exemplo, fazer um trabalho de adoçamento, vamos supor que estás num relacionamento amoroso e queres fazer um adoçamento, talvez tu vais utilizar o formato que já existe à venda, formato de 2 pessoas, a simbolizar as pessoas, não é? E tu vais casar, digamos assim, vais juntar as duas, vou exemplificar, vais juntar. Precisas de comprar essas velas? Não. Porquê? Porque se tu utilizares, vamos supor, quer fazer um adoçamento ou quer trazer mais carinho, mais amor para o nosso relacionamento. Vamos supor, então tenho aqui esta vela está cheia de cabelos, não é? Do Benny, mas pronto. Só tenho esta vela aqui, cor-de-rosa, que tenho a mais guardada, mas para vos mostrar só tenho esta. Mas vamos imaginar que esta vela amarela também é outra vela cor-de-rosa. Vamos supor, e eu quero trazer mais carinho, mais amor, mais cumplicidade para o meu relacionamento. Eu vou utilizar, talvez, 2 velas cor-de-rosa, juntinhas, não é? Coladinhas, para simbolizar vou juntar e vou intencionar, conjurar as velas, encantar as velas, para simbolizar uma pessoa e outra pessoa, ok? Pronto. Agora vamos supor que tu queres apimentar a relação. Vamos supor que tu queres fogo na periquita. Vais utilizar velas vermelhas e já existem as velas já com o formato do órgão, se é que vocês me entendem. Pode ser da berinjela ou da periquita, ou pode ser, por exemplo, 2 periquitas e 2 berinjelas, juntinhas, ok? E faz ali o processo de apimentar a coisa. Então, o formato também vai estar dependente da finalidade. Precisas de algum tipo de vela ou de algum formato específico? Não. É tal coisa? Não. A mesma coisa que as cores, que eu até me esqueci de te dizer. Não sei que cor utilizar. Não sei. Vou fazer um ritual, eu não sei que cor utilizar, eu não sei que vela utilizar. Na dúvida, vai sempre para a vela branca. Vela branca pode ser destas, ok? Pode ser destas assim. Depende também se o feitiço, se queres ou precisas que o feitiço dure muito tempo, mas eu acho que isso também não... Pronto, enfim. Vai depender muito da tua prática, do que tu podes fazer ou não em casa. Então, vamos supor que tu queres fazer um ritual que dure menos. Precisas que seja feito assim muito rapidamente. Podes usar uma destas. Podes usar uma vela que existem, eu ainda não encontrei, mas existem, que eu já vi, em que elas são mais pequeninas. Portanto, elas são por aqui, deste formato assim, mas mais pequeninas. E que dá para fazer uma coisa muito rápida. Que também vai ter a sua força, obviamente, não é? Pronto. Agora, o que é que tu tens que ter em atenção aqui? As cores, os formatos, as cores, aquilo que tu pões na vela, podes untar a vela com um óleo, seja azeite, seja um óleo qualquer vegetal, seja o que for, e depois podes acrescentar aqui umas ervas, podes criar tuas velas, podes comprar as velas feitas, tudo o que tu fores fazer vai ter simbolismo. Então, tudo o que nós vamos utilizar na ritualística vai ter um símbolo, assim como a cor. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar a intuição, eu utilizo a vela roxa, que eu tenho aqui, que elas são gigantescas. Ok, vela roxa, mas posso utilizar também uma vela prateada,
ok? Uma vela prateada para trabalhar a intuição, por exemplo, para trabalhar, fazer uma ritualística numa segunda-feira, que é o dia da lua. Então tudo aquilo que nós vamos escolher é símbolo e a ideia é só nos conectar à ritualística, à intenção, ok? Então tudo o que nós vamos fazer é como se fosse um plus, mais uma coisa para eu me conectar, para eu estar ali na preparação, na intenção, que muitas vezes a preparação dura semanas, não é? Pronto. Então tudo isso vai trazer uma espécie de aura para aquele feitiço, para aquele ritual, tá? Agora, é tal coisa. O formato vai depender sempre daquilo que tu queres fazer, do tipo de ritual. Precisas de velas? Não. Precisas de fazer as velas? Também não. Ok? E aqui vamos entrar na parte de onde podes comprar as velas, que eu até coloquei onde comprar e artesanais ou compradas, não é? Portanto, as velas será mais potente o feitiço se eu comprar uma vela ou se eu fizer a vela. Tudo aquilo que nós fazemos vai ter, não é que seja mais potente, mas vai ter sempre o nosso cunho, a nossa energia. Então, se eu vou fazer um feitiço, tem mais intenção, porque eu coloquei mais intenção para fazer as coisas. Então, se calhar tem mais intenção, porque eu dei o meu suor, não é, para fazer o bolo, para preparar as ervas, para plantar as ervas, para colher as ervas, para secar as ervas, para armazenar as ervas, do que se calhar eu for comprar tudo preparado. Mas quem não tem, vai fazer isso. Aqui a diferença é que tu vais ter que colocar talvez um pouco mais de intenção, mais de concentração na hora de fazer a ritualística, entendes? Porque não tiveste esta preparação toda, não tiveste o pensamento, a preparação dos rituais e o facto de nós nos envolvermos a criar os materiais, faz com que nós estejamos há dias com o pensamento naquilo, então vai criar a tal aura, ok? Pronto. Agora, onde comprar? É assim, vai depender também do tipo de velas que tu gostas, do feitiço que tu fazes, depois claro, e das velas que tu vais precisar utilizar e o tipo de velas que tu gostas. Eu sou muito básica nisso, eu vou nestas velas assim, praticamente eu uso sempre este tipo de velas em todos os feitiços, ou estas velas aqui, dependendo do espaço que eu tenho, porque também tem isso, é o nosso espaço. E por isso é que os feitiços, as ritualísticas, a parte espiritual nunca pode estar presa ou fechada só para pessoas que têm muito dinheiro e que podem ter espaço, podem pôr não sei quantas coisas no chão e pôr não sei quantas estátuas e as velas assim assado, ok? Portanto, o principal aqui é a intenção, sempre vai ser a intenção. A intenção, a tua concentração durante o ritual, né? No ritual. Por isso é que para quem tem dificuldade de concentração, faz muito sentido tu estares a fazer a preparação. E a preparação envolve em ir buscar os materiais, ok? Em preparar com as mãos, em fazer as velas, em fazer... Tá? Pronto. Onde é que tu podes comprar? Eu estava a dizer, eu sou muito básica nisto, portanto eu uso velas sempre assim. Eu não mesclo muito. O que eu faço é untar as velas, ou escrever nas velas, pôr umas ervas e é isso, ok? Portanto, eu vou dizer onde é que eu compro as minhas velas. Não é nada de extraordinário. Eu compro nos chineses, na loja dos chineses. Porque depois de muitos testes que eu fiz com várias velas, eu vou-te mostrar aqui uma vela que eu trouxe para isso. Esta vela prateada aqui, ela não foi comprada no mesmo lugar, nos chineses, né? Tem lá uma marca dos chineses que eu gosto e que para mim funciona muito bem. Esta vela é arredondada aqui. Ok? Ela claramente tem aqui assim uns defeitozinhos e tal, mas ela é arredondada aqui e ela é arredondada aqui. Eu não gosto deste tipo de vela, por exemplo, eu não gosto, porque se eu fizer um ritual no chão, ou se eu fizer um ritual, seja nos castiçais, vou ver, tenho aqui um. Se eu fizer um ritual num castiçal que por acaso está carregadinho de cera, não é? Mas se eu fizer aqui o ritual, eu tenho a tendência sempre de firmar a vela, que está com a vela ali dentro, não sei se vocês percebem, pronto. Eu tenho a tendência de firmar a vela, de colar a vela, vamos colocar assim, com a própria cera. Então, eu tenho que, neste caso, que ela é meio arredondada aqui, e tem este picozito aqui, não é? Eu vou ter que lixá-la, para que ela fique meia quadrada, fique reta, e eu possa utilizar sem isto andar a tombar. Então, eu não gosto destas redondas por isso, ok? Então, é importante que tu tenhas atenção ao estilo de vela que tu gostes.
Porque para mim faz sentido, eu gosto destas assim, deste tamanho, exatamente deste tamanho. Esta vela roxa é maior, portanto vai demorar mais o feitiço. Ou seja, eu vou ter que estar mais tempo a velar o feitiço. Estão a perceber a coisa? Pronto. Então, o sítio onde tu vais comprar as velas, tu podes comprar as velas em sites online, casas esotéricas online ou nas lojas físicas. Podes fazer tuas velas, se souberes fazer como fazer velas e se tiveres os moldes e tudo mais, podes fazer. Mas já te adianto que necessitas de espaço, necessitas de materiais próprios para fazer as velas, precisas depois de um tempo para que as velas solidifiquem e tudo mais, precisas fazer testes, pronto, portanto, eu não as faço, eu compro, né, já feitas, e como eu disse, nos chineses. Portanto, podes comprar também nos chineses, se assim quiseres. Eles têm vários tipos de velas, há muitas velas prontas, para muitos efeitos, têm velas para o Sousa Martins, têm velas para Yansan, têm velas para cortar bruxaria, têm vela para tudo, para todos os gostos e feitios. Não são todos os chineses, não, alguns têm mais variedade do que outros, sim, mas tens velas para tudo quanto é gosto. Tens velas, aquelas velas que têm 7 ou 9 pavios também, que eu já utilizei algumas vezes também. Enfim, mas eu sou muito básica, eu utilizo maioritariamente estas velas ou estas velas. É isso. Portanto, podes comprar no sítio onde tu gostas mais das velas, né? As velas bicolores, por exemplo, eu compro hoje online, porque eu não encontro aqui à minha volta, então eu compro, mando vir normalmente online e uma boa quantidade, porque não está sempre a mandar vir. Mas tu podes comprar no sítio onde tu estás, de onde tu gostas. Então é isso, eu compro dos chineses, porque é o que elas não são muito dispendiosas. Eu compro em alguma quantidade, principalmente as pretas e as vermelhas, que é o que eu utilizo mais, e brancas também, não é? Se bem que eu hoje não tenho nenhuma branca, mas está bem, tenho que trazer. Entre artesanais e compradas, eu acho que já falei um bocadinho sobre isso. Portanto, as artesanais, tu podes fazer tuas velas, mas eu acho que é um processo complicado, longo, que existe, tu tenhas espaço físico na casa, que tu tenhas tempo, que tu te dediques a isso, faças testes, porque tem que ter a temperatura certa, tem que não sei o quê. Mas também há outras formas mais simplórias de serem feitas essas velas. Lá está, tu tens de ter, é uma arte, não é? Portanto, tu tens que ter uma espéciezinha, um cantinho, como se fosse o teu ateliê para fazer. Não tens que, mas tens que ter um espaçozito, não entendes? Portanto, como se fosse o ateliê para fazeres. Mas também podes comprar velas artesanais, tem muita gente que faz esse processo, que já faz específico para embol, que já faz específico para Yule, já faz específico para Samhain, que faz específico para Hecate, que faz específico com várias intenções. Assim como hoje em dia nós temos os incensos que têm várias intenções, nós também temos as velas artesanais que são feitas por outra pessoa, que vão ser mais caras, pois claro, porque algumas têm muitas ervas, têm os cristais, assim, os cristais pequeninos, como vou-vos mostrar, como estes assim, ok? Então alguns têm assim estes cristalzinhos embutidos, então obviamente vão ser bem mais caras, mas se nós vamos fazer a ritualística e isso é o símbolo, a simbologia, né, da ritualística, talvez faça sentido. Há aí uma outra coisa, um formato de vela que eu já comprei, já adquiri, não vejo necessidade, mas já comprei, que eu lembrei-me, não é? Porque lembrei-me do ritual que eu fiz, talvez há 2 anos, que eu fiz um ritual em que envolvia vela amarela em formato de dinheiro, sabem, o S com os traços a meio, que antigamente era assim que nós falávamos, não é? Mas eu fiz um ritual e esse também é um formato simbólico de dinheiro que eu quero movimentar dinheiro para trazer isto, para comprar isto, ou quero esta quantia de dinheiro. Então, simbolicamente, aquela vela vai queimando, ok? Pronto, lembrei-me de repente, assim, pronto. Enfim, mas lá está, eu não faço nada disso, eu tenho que comprar fora, né? Tenho que comprar outra pessoa. E é como eu falei, as artesanais, elas sempre vão ter mais, e se for as artesanais que nós compramos a uma outra pessoa, elas sempre vão ter mais a preparação, vão ter sempre mais aquela intenção já colocada, principalmente se for uma pessoa que já trabalha com bruxaria, portanto já vai colocar a intenção, mas é tal coisa que eu falo, não é? A gente não sabe muito bem que tipo de intenção a pessoa está a colocar. Pode ser uma pessoa fidedigna, uma pessoa ética, sim, mas eu sempre prefiro, e sempre que eu posso e tenho possibilidade, eu prefiro o básico, untar, chapar a erva aqui e acabou. Não é? Pronto, básico. Se não tiver mais velas nenhumas, é branco e acabou. E é isso.
E o comprado, as velas compradas, é o que eu digo. Não é? As velas compradas vão sempre passar por processos, principalmente estas, não é? Estas velas que nós compramos são básicas, que têm à venda massivamente nos chineses ou nas casas de cera e tudo mais. O que acontece é que vai passar por muitas mãos. Então nós vamos ter sempre que limpar essa energia que está, porque se nós vamos fazer uma ritualística, não convém que tenha interferência de outras energias, o que fica aqui, não é? Não precisamos ser obcecados por isso, não. Mas quando eu não faço a limpeza quando eu compro as velas, mas vou fazendo a limpeza a limpeza energética, não é? Quando eu vou fazer o ritual, ok? Quando eu vou fazer um ritual específico, eu faço essa limpeza da energia da vela, justamente para remover essas energias, para não ficarem a interferir no ritual que eu quero fazer, não é? Vamos combinar, não é? Vamos combinar, enfim. Entretanto, acho que não me esqueci de nenhum ponto. Que é referente à vela. Espero que tu tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas alguma dúvida ou tenha ficado alguma dúvida, podes deixar aqui nos comentários e eu vejo no próximo vídeo. Beijinhos!